Sabe, no mundo do design, às vezes as histórias mais fascinantes são aquelas que quase ninguém conhece. Hoje, a gente vai desenterrar a história de um supercarro que desafiou tudo e todos, mas que o tempo quase deixou para trás. Prepare-se, porque vamos conhecer o Aurora 122C. Dá uma olhada nessa silhueta. Bate o olho e já reconhece, né? A postura de um supercarro puro sangue, feito por uma coisa só: velocidade. A asa traseira ali integrada, as entradas de ar na lateral, tudo nele grita performance. A resposta parece meio óbvia, certo? Muita gente ia jurar que está olhando para um certo ícone italiano lá dos anos 80. Mas e se eu dissesse que as aparências enganam? E nesse caso, enganam muito. Pois é, a resposta aqui vai surpreender, com certeza. O carro que a gente está vendo não é bem o que parece. A história real dele é muito, mas muito mais rara e fascinante. Ok, então vamos mergulhar nisso. Hora de desvendar que mistério é esse por trás de uma forma tão conhecida. Vamos tirar a máscara desse design e descobrir a identidade real dele. De um lado a gente tem a Ferrari F40, uma lenda global. Do outro, um carro que compartilha a mesma vibe, mas tem uma certidão de nascimento completamente diferente. Não veio da Itália, veio do Brasil. Não é dos anos 80, é dos 90. E não é um ícone mundial, é quase um segredo. Então, com vocês, o Aurora 122C. É isso mesmo, um supercarro brasileiro. Um projeto de uma audácia tremenda que sonhava em competir em escala global, mesmo que o mundo mal tenha tomado conhecimento dele. Tá, mas de onde saiu essa máquina incrível? Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender a história da Aurora Projetos Automobilísticos e o sonho deles de construir o supercarro do Brasil. Pensa no Brasil do comecinho dos anos 90. O mercado fechado por anos e, de repente, as importações começam a ser liberadas. No meio dessa revolução toda, surge a Aurora com uma meta, para dizer o mínimo, ambiciosa. Provar que o Brasil não precisava só importar, mas que também podia criar um esportivo de altíssimo nível. A jornada dele foi rápida, mas deixou uma marca. Ele brilhou na estreia em 1990, fez um barulho enorme. A produção começou de fato em 92, mas foi tão pequena que hoje ele virou uma verdadeira relíquia automotiva. Agora, vamos para a parte que deixa esse carro realmente fascinante. O que está debaixo da carroceria. A aparência de um supercarro europeu, mas o coração mecânico dele conta uma história de pura engenhosidade brasileira. Aqui está a grande sacada do projeto. Em vez de um motor V8 ou V12 importado, a Aurora usou uma base super conhecida e confiável, o motor do Chevrolet Monza. Mas calma, ele foi totalmente modificado. Aumentaram a cilindrada, espetaram um turbo Garrett e tiraram dali 215 cavalos. Para ter uma ideia, isso era quase o dobro da potência do Gol GTI, que era o esportivo mais cobiçado do país na época. Era um número impressionante. Isso aqui mostra o quão sério era o projeto. O Aurora não era um kit caro. Ele tinha um chassi tubular só dele, desenvolvido do zero pela equipe de Oduvaldo Barranco, Raul Napoli e Ladislau Haida. Eles combinaram essa aparência exótica com uma engenharia pragmática, mas muito robusta. E aqui olha só uma das coisas mais charmosas do Aurora. Olha bem ali, do lado do motor central traseiro, é o Step, uma solução incrivelmente prática e totalmente incomum para um carro com essa proposta, que mostra bem a criatividade da equipe. Assim como os primos famosos da Itália, o Aurora tinha aquele design clamshell, sabe, onde a frente inteira e a traseira inteira se abrem como se fossem conchas. Isso não só criava um efeito visual espetacular, mas, claro, facilitava muito o acesso à mecânica. Agora, vamos apreciar os detalhes que dão ao Aurora a personalidade dele. É aqui que o caráter do carro realmente se mostra. A traseira é, talvez, a assinatura mais marcante dele. Esse painel que acende de ponta a ponta com o nome Aurora 122C é puro suco do design do início dos anos 90. É ousado, era futurista para a época e, com certeza, inesquecível. Por dentro, a viagem no tempo continua. Os bancos de cor esculpidos, o volante com um desenho único, o painel de instrumentos que meio que abraça o motorista, tudo foi pensado para dar a sensação de se estar no cockpit de uma máquina muito especial. Todo grande sonho, uma hora ou outra, encara a realidade. E para a Aurora, o momento sob os holofotes foi intenso, mas infelizmente muito curto. Tenta imaginar a cena no Salão do Automóvel de São Paulo em 1990. No meio de carros importados chegando pela primeira vez e os modelos nacionais de sempre, de repente, surge esta máquina.
Foi uma baita declaração, um recado poderoso de que a engenharia e o design brasileiros podiam, sim, sonhar bem alto. A realidade é que pouquíssimas unidades foram feitas. A economia brasileira no início dos 90 era uma montanha-russa, e os desafios de uma produção de pequena escala com custo alto fizeram a Aurora se tornar um dos supercarros mais raros do mundo. Encontrar um hoje é como achar um tesouro perdido. Então, qual é o veredito? Seria fácil demais chamar de imitação, mas o Aurora 122C foi muito mais que isso. Foi a materialização de um sonho, um feito e tanto de engenharia e um capítulo fascinante na história automotiva do Brasil. O Aurora nos deixa com essa pergunta, né? Ele lembra a gente que, por trás de formas que achamos que conhecemos, podem existir histórias de inovação e de paixão que nunca foram contadas. Quantos outros Auroras será que estão por aí esperando para serem redescobertos?